Ok. Boa tarde a todos. Estamos vivendo aqui mais uma reunião, o nosso estudo número 20, na sequência agora do estudo do Livro dos Espíritos, no fechamento do capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que nós acabamos desdobrando em 3 semanas. Em primeiro lugar, porque são 106 questões. E, naturalmente, 106 questões, muitas delas até desdobradas em perguntas A e B. E, portanto, é um material muito extenso para que se pudesse resumir em uma única aula. E também pela importância, porque me parece, ao que tudo indica, que muitos desses assuntos dizem respeito, assim, ao nosso dia a dia, às dúvidas que surgem. E aqui o parecer, a posição da doutrina espírita com relação a esses temas. Essas 106 questões vão nos permitir compreender e, a partir da compreensão, aproveitar melhor essa convivência natural que existe entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Pelo que nós já vimos anteriormente, conviver, trocar pensamentos e chegar até a sofrer uma possível influência é alguma coisa perfeitamente natural. Faz parte das leis que as pessoas convivam, que se influenciem, e também faz parte das leis que nós tenhamos direito de recusar ou de aceitar a influência. Isso é perfeitamente sentido quando se tem corpo. Na vida de relação aqui entre os encarnados, também nós somos suscetíveis de influenciar as pessoas e de ser influenciados, e nos reservando o direito de aceitar ou não aquela sugestão. A influência inferior, portanto, com relação agora aos desencarnados, nós podemos resistir. Nós temos o livre-arbítrio que nos permite resistir às sugestões ou à influência que alguém queira exercer sobre nós. E com relação aos bons, seria muito importante que nos habituássemos a aceitar, porque existe um trabalho oficializado de proteção, oficializado pelas leis divinas, que são os anjos guardiões, os espíritos protetores, e que constantemente procuram, através do pensamento, essa influência oculta que é exercida sobre nós, através do pensamento, nos encaminharem para o bem. Portanto, nós temos o anjo guardião, o nosso espírito protetor, a missão dele, o seu principal trabalho, a partir do momento que isso é aceito, é cuidar de nós, é nos acompanhar durante a vida e muitas vezes até numa sequência de existências. Temos também os espíritos familiares, que são aqueles que se ligam às pessoas com a intenção de auxiliar, mas também este auxílio é sempre sujeito à opinião ou à orientação do nosso anjo guardião. E temos ainda espíritos simpáticos que são atraídos para o nosso lado ou em decorrência de afeições particulares ainda, ou alguma coisa que existe em nós e que os atraiam. Às vezes estamos envolvidos em trabalhos, muitas vezes as pessoas se dedicam à pesquisa, alguma coisa que estejamos fazendo naquele momento, naquela época, pode também atrair o concurso de bons. Aí vem outro lado, também poderemos atrair o concurso dos maus. Mas veja, o bem é oficializado. Essas ligações dos espíritos familiares são temporárias e circunstanciais. O que é efetivo é o trabalho do anjo da guarda, que nos aceitou como um encargo e transforma este encargo em uma missão, e prioritariamente ele está sempre a postos para nos auxiliar com os seus pensamentos. Da mesma maneira, existem espíritos que se ligam às famílias, existem espíritos que se ligam às cidades, aos países. O que a gente vai sentindo é que existe uma estrutura muito bem organizada e que faz com que que haja assim uma facilidade no processamento das leis divinas, estabelecendo um trabalho oficial de proteção para os espíritos individualmente e para as coletividades. Apenas que neste trabalho de proteção nunca haverá derrogação das leis da natureza.
Não é por efeitos sobrenaturais, milagrosos. Infelizmente, varinha de condão é alguma coisa que ficou perdido lá no passado nos contos de fada da Idade Média. Então não é com essa facilidade, ou se utilizando dessas possíveis facilidades, que os espíritos vão nos auxiliar. Mesmo aqueles inferiores, os levianos, os zombeteiros, quando estão ali a fim de nos perturbar, também não vão se utilizar do sobrenatural, porque o sobrenatural não existe. Como é que alguém vai usar algo que não existe? Nada que não esteja dentro das leis divinas pode existir. Fora das leis divinas nada existe. E Kardec faz uma observação aqui interessante. Às vezes nas casas começam a acontecer assim, pequenos acidentes, vários escorregões que depois terminam naquele tombo fantástico, que se nós prestarmos atenção, ao invés de começarmos a atribuir a culpa aos espíritos, é prestar atenção como é que anda a nossa ansiedade, os nossos cuidados. Se nós estamos prestando atenção onde a gente está botando o pé, se o chinelo não está meio gasto por baixo e você vai lavar o chão, joga sabão no chão, depois vem aquele tombo homérico que pode chegar a consequências desastrosas. Kardec aqui sugere que quando a louça se quebra é mais por descuido do que por culpa dos espíritos. Existe uma influência, existe uma ação, mas sempre isso se processa através das leis, e a influência dos espíritos é imental. Se nós estamos perturbados o suficiente para que um espírito inferior se utilize dessa perturbação, ele não é o primeiro culpado das situações consequentes. A nossa perturbação, a nossa ansiedade, a nossa revolta foi que abriu as portas da vigilância para que alguém, um hóspede indesejável, se estabelecesse aí. Portanto, manter um padrão harmonioso é o que vai nos conferir assim um nível de segurança com relação a essa influência que é possível sim, mas nunca contrariando as leis naturais. E afastar o mal, os espíritos podem, já que eles não podem derrogar as leis para fazer o mal e para afastar o mal. Aí vem aquela conversa assim que espírita já conhece muito bem e que os espíritos se utilizam muitas vezes, que a gente até concorda, mas tem hora que gostaria que fosse diferente. O que é o mal? Do ponto de vista do mundo espiritual, um problema que nós consideramos um mal que esteja nos atingindo, o nosso anjo da guarda vai concluir que aquilo é um bem. Porque as tribulações, os sacrifícios, as lutas, até a consequência das nossas confusões, acabam se tornando o quê? Um processo de educação. Por isso os espíritos também não interferirão nas nossas provas, não poderão modificar as nossas expiações. Aí alguém poderia pensar, então existe aquilo já foi definido, está escrito, não se pode mudar as linhas de um destino? Ora, o dono do destino pode, mas outros não poderão interferir de modo que elas se modifiquem. E da mesma maneira, o que é o destino? O destino seria, à luz da doutrina espírita, o planejamento que nós fazemos decorrente dos nossos méritos e dos nossos débitos e aquilo que é a nossa proposta como aprendizado. A partir do momento que esse plano é elaborado, e isso é feito, nós já vimos nos estudos anteriores, na situação de espírito desencarnado, lúcido, quando se prepara, não é sequente ao desencarne, é antecedendo ao reencarne, quando o indivíduo está tranquilo, para decidir, optar por aquilo que é melhor para ele. Esse seria o correspondente ao destino, à luz da doutrina espírita. Interessante que com relação às coisas positivas, nós modificamos com a maior naturalidade. Nós preparamos de uma certa maneira assim, 60% de atividades, ou melhor, 70%, deixando 30% para o lazer e outras coisinhas mais. Quando chegamos aqui, nós queremos inverter a situação. 10% de compromisso e 90% de recreio. Se nós mudamos um planejamento saudável, modificando-o para pior, também nós podemos modificá-lo para melhor e das expiações transformarmos em provas. Porque a prova é alguma coisa que é realizada sem revolta, e a expiação significa o peso, porque é o peso da justiça sendo aplicado, considerando-se os nossos débitos.
Exatamente por isso, se alguém, e quando nós dizemos alguém aqui, no caso um espírito, mas podemos estender um pouquinho mais, encarnado ou desencarnado, nos vier oferecer facilidades, é bom verificar muito bem antes de aceitar as cláusulas do contrato. Aquelas letrinhas pequenininhas que vem assim, que precisa pegar uma lupa para poder enxergar o que está dizendo, que depois que você assina o contrato, os seus direitos estavam assim inexistentes. Então, de repente, os aparentes direitos eram considerados, mas os deveres, bem pequenininho, então é bom dar uma olhadinha, para que a gente não fique depois se sentindo lesado. Que ninguém venha oferecer facilidade de graça e os bons espíritos não se envolvem com coisas dessa ordem, porque consideram que as atribulações, o que nós estamos passando, é importante para o nosso progresso. Da mesma maneira que bons pais não fazem a lição de casa para o filho, como é que os espíritos agem com relação às provas que temos que passar, às expiações que nós estamos sofrendo as consequências, sempre nos auxiliando para que a gente possa ter força, coragem, disposição, de maneira que possamos vencer, porque somos nós que vamos ter que resolver esses problemas. Esse tipo de promessa, ou seja, se vierem nos oferecer facilidades, e todas as vezes que se oferece facilidade a alguém, outros estarão sendo prejudicados, essa concessão é relativa àqueles que nos querem tirar do caminho do bem. E vem a sugestão sequente aqui do próprio Livro dos Espíritos. É muito importante que nos momentos de dificuldade, sejam elas de ordem física, de ordem econômica, social, familiar, aquilo que você estiver vivendo no momento, os nossos negócios, relacionamentos, amizades, a vida moral, a vida espírita, é bom dar uma olhadinha, ver se nós não estaremos sendo os autores dos nossos problemas. Existem as causas anteriores, as aflições de causa anterior, mas existem muitas aflições que são de causa dessa existência mesma. Nós nos comprometemos, agimos irresponsavelmente e se fazendo uma avaliação, por que isso não vai bem, por que aquilo não vai bem, antes de lançar a culpa numa possível atuação ou influência dos espíritos, verificar se não somos nós que estamos nos atrapalhando. Se formos nós, a solução não é tão difícil, vai depender apenas de nós. Zelar melhor pelas nossas coisas, ser mais responsável na vida, nas amizades, no relacionamento, e a vida vai começando a se organizar. E se após feita essa averiguação, isso deve ser feito de uma maneira muito sincera, muito objetiva, sem aquele paternalismo que nós somos coitadinhos, infelizes, sofredores. Dá uma visão bem objetiva. Outra coisa, não existe coitadinho no reino de Deus. Todos são filhos. Essa situação de coitadinho é uma visão assim pessoal para a gente começar a querer fugir das responsabilidades. Por isso, se após verificada com sinceridade, com objetividade, e verificarmos que nós somos os autores dos problemas, a solução é a nossa mudança. Mas se aí for ficar caracterizada a interferência de espíritos ainda inferiores, a sugestão também é muito simples. Aliás, todas as coisas importantes, boas, são simples. Complicados somos nós. É orar pelos que nos perseguem, pagando-lhes o mal que nos fazem com o bem das nossas orações. Imagina, mesmo um obsessor que esteja arquitetando 1001 diabruras, para prejudicar alguma pessoa, quando chega lá o indivíduo está santamente orando por ele. Naquele momento, pelo menos, ele já vai perdendo o direito. E quando nós oramos, o nosso padrão se modifica e naquele instante é impossível se estabelecer um contato. E a repetição dessas situações e o esforço no bem é que vai garantindo a libertação das influências inferiores. Portanto, manter um pensamento harmonioso, o que não é muito difícil de ser conseguido. Por que não é difícil? Porque o mecanismo do pensar nós já dominamos. E desde que nós nos interessemos sinceramente pelas coisas elevadas, não é tão difícil estabelecer um padrão relativamente harmonioso, um padrão mental. Cultivando a oração, nós estaremos fazendo com que os bons espíritos possam nos auxiliar.
Vem aquelas sensações que muitas pessoas têm, de parece assim, não, mas parece que eu sinto quando vai acontecer alguma coisa. Nós chamamos a isso de pressentimento. O que os espíritos explicaram a respeito do assunto? Aquilo que nós chamamos de pressentimento pode ter duas origens. Ou a nossa lembrança, o termo lembrança não se aplicaria bem, mas aquela nossa percepção, aquela sensação, melhor dizendo, de alguma coisa que está por acontecer. E por que nós estamos sentindo? Porque faz parte do nosso planejamento. Então existe um planejamento geral, os acontecimentos importantes são... Veja, o pressentimento também não seria só para coisas terríveis. Existem coisas boas que acontecem. De vez em quando a gente levanta assim feliz, não sabe por quê, parece que alguma coisa boa vai acontecer. Então aquela sensação de algo que está por vir é uma sensação indefinida que não nos permite de imediato saber o quê. Então nós podemos sentir a proximidade de um fato importante, como também esse fato pode ser lembrado através do pensamento pelo nosso espírito protetor. Aqui é colocado como um conselho íntimo e oculto. Evidentemente que em todos os casos nós não vamos ter condição de com clareza estabelecer o que vai ocorrer. Mas a partir dessa sensação nós podemos nos preparar. Então pode ser a nossa percepção ou pode ser através da influência oculta do nosso anjo guardião. E quando acontece, você fala, mas eu sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Por que não se preparou se tinha certeza? Então nos permite um preparo para viver com maior tranquilidade, seja alguma coisa trágica, ou seja, ganhar sozinho, aí o bolão da loto e outras coisas assim, que também precisa haver um preparo para a pessoa de repente se ver às voltas com esse tipo de prova, porque a riqueza também é prova, não é só tragédia, não é só dificuldade, não. Quando acontece, portanto, se não modifica, nos prepara. Assim nós temos oficializado pelas leis divinas um trabalho oficial de proteção individual e um trabalho oficial de proteção coletiva para os espíritos, para os homens. E os seres mais simples da natureza não dispõem desses recursos? Tantos seres que fazem a beleza, veja, que formam a natureza do nosso planeta, estariam abandonados à mercê da administração e as disposições humanas? Não. Os espíritos exercem também ação sobre os elementos da natureza, os minerais, os vegetais e os animais. Os superiores, que são aqueles que já detêm profundo conhecimento de todos esses assuntos, operam através daqueles que inferiores estão mais ligados. Como da mesma maneira que nos efeitos físicos, não são os espíritos de ordem superior que vão manipular fluidos, vão se materializar, vão processar até curas. São aqueles espíritos mais ligados à matéria que, sob a ação dos superiores, tem uma facilidade maior em manipular a matéria. Da mesma maneira, com essa ação que é exercida sobre os elementos da natureza. As religiões sempre reconheceram, mesmo principalmente as do politeísmo, e os classificavam como deuses. Os espíritos do vento, das águas, que beneficiavam as colheitas, até dos sentimentos, das artes, sentindo, veja, exatamente por ser verdadeira, havia um reconhecimento natural da existência desse trabalho divino de auxílio aos seres mais simples da natureza, do reino mineral, do reino vegetal e animal. Esses espíritos, os que atuam diretamente, estes não têm, assim, compreensão para alcançar o todo do trabalho que realizam. Mas aqui os espíritos deram um exemplo daquelas ilhas formadas por corais, os atols, que é dos resíduos, esses animaizinhos vão se juntando e dos seus resíduos formam-se ilhas, formam-se arquipélagos. Instintivamente eles se agrupam, eles não sabem por que se agrupam. Mas, resultante desse agrupamento e depois os resíduos que são deixados, formam-se ilhas bonitas. Veja que é dessa maneira que tudo na natureza se encadeia e tudo serve. Desde os seres mais simples, e já há um reconhecimento
pela própria ciência da utilidade que tem todos os seres que fazem parte da natureza no seu aspecto físico. Antigamente se perguntava para que servia a cobra, né? Era só para fazer soro. Para que hoje se descobrindo, graças a Deus, para quem é hipertenso, o veneninho de cobra vai quebrando os galhos para o pessoal. Então hoje se descobre até a minhoca que faz os túneis na terra. Não existe um ser que não tenha uma função no todo. Não existe um espírito, por mais inferior que ele seja, que não esteja participando do bem-estar geral, ainda que ele não reconheça, ainda que ele não admita. Mesmo possível mal que alguém queira fazer, acaba resultando em bem, porque esse mal acaba fazendo o outro progredir. Acaba fazendo com que o outro tenha mais cuidado com a vigilância, que busca um crescimento e acaba se tornando bem. Exatamente por isso que mesmo os seres mais simples, e os espíritos chamam de seres aos componentes do reino mineral, vegetal e animal, esses também estão incluídos neste esquema oficializado de proteção, através do quê? Dos espíritos superiores e que vão se utilizando dos inferiores para o processamento do trabalho. Se alguém imaginava que depois de desencarnado, nós ficaríamos dormindo eternamente, alguns imaginando que depois seríamos despertados para escolher se vai para o céu ou para o inferno. Então não é escolher, não, ia assim, para resolver para onde é que ia. Se alguém imaginava que aquela história de aqui jaz, é intriga da oposição. O capítulo que vai tratar das ocupações e missões dos espíritos e que tem apoio neste que nós estamos vendo, não existe aposentadoria e não existe ociosidade no mundo espiritual. Por isso é bom a gente já ir se habituando. A cada fase da nossa vida, nós temos deveres a realizar na infância, na juventude e na maturidade. Cada fase tem o seu encanto, cada fase tem que ser bem utilizada para o espírito e deixando o corpo físico. Já existe trabalhinho esperando, que afinal de contas, espírito não tem idade, pode trabalhar sempre. Tem sido explorado também pelo desconhecimento a atuação de pessoas que, por serem portadoras de faculdades especiais ou terem uma facilidade maior de doação magnética, essas pessoas sempre exerceram um fascínio sobre aqueles que não dispunham de tais facilidades ou pelo desconhecimento, que isso também faz parte da lei natural. Feiticeiros, bruxos, pajés, magos, pitons, pitonisas, sibilas e outros tantos sempre exerceram uma influência muito grande entre as pessoas, ou alguns até exerceram uma influência muito grande à sua época, ao seu tempo. E os fatos produzidos, fenômenos produzidos por eles, ou a sua ação sobre as pessoas, ou sobre a própria natureza, encarada como milagrosa e sobrenatural. Milagroso e sobrenatural são duas palavras que não existem no dicionário do espírita, que não existem no dicionário daquele que vai compreendendo o mecanismo das leis divinas. Essas pessoas ou foram veneradas ou foram temidas, algumas foram perseguidas, as que tiveram mais sorte acabaram sendo canonizadas, porque o processo, veja, é desde as primeiras expressões da espécie humana até na atualidade. É a força magnética de que alguns são portadores e algumas pessoas dispõem, é a resposta 556, que quando secundada pela bondade, pode realizar até curas instantâneas, sem que isso seja sobrenatural. O emprego do magnetismo pode ser bom ou mal, dependendo da condição daquele que tenha facilidade de doar. Apenas que o efeito dessa ação não está naquilo que o desconhecimento, que a ignorância nos fez imaginar que estivesse. As formas, os rituais, os objetos, embora esse lado tenha sido explorado até pelos portadores dessas faculdades, ou por desconhecimento, ou por intenção de facilitar a recepção, de facilitar essa transfusão, muitas vezes isso é dito até pelos próprios espíritos. Aí passou-se a essa situação de crendice, de superstição, imaginando que objetos, imaginando que plantas, imaginando que fórmulas fossem responsáveis pela ação que está apenas no pensamento. E na resposta 553, isso fica assim muito claro.
Todas as fórmulas são mera charlatanaria. É uma palavra que parece até pesada, mas veja, para eliminar de vez as dúvidas que possam existir. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem qualquer talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aqui eu transcrevi textualmente da resposta do Livro dos Espíritos, de modo que daqui para frente nós não tenhamos nenhuma dúvida sobre o efeito desses objetos ou das palavras, mas começando a valorizar muito o nosso pensamento. Aí de uma maneira mais descontraída, né? Houve uma época, hoje a gente quase não vê pé de coelho. O pessoal usava em chaveirinho que dava sorte. Olha, se pé de coelho desse sorte, o coelho não perdia o pé. Ele tem 4, para vir dar sorte para nós, o coelho já dançou. Se desse sorte, teria que dar sorte em primeiro lugar para ele. Veja que os talismãs são objetos aos quais nós conferimos poderes. É aquele fetichismo que ainda existe em nós, o culto aos objetos, ainda são os resíduos, os resquícios daquela fase anterior do politeísmo, imaginando os deuses ou tendo ideias materializadas acerca do mundo espiritual. Um talismã pode ter um efeito assim, conferir coragem pelo poder que nós atribuímos a ele, e naquele momento elevar o teor do nosso pensamento. Existem pessoas que se sentem bem quando vestidas de azul. Existem outros que gostam de cor de rosa, de marrom e outras coisas mais. E quando ele está com uma roupa que ele se sinta bem por gostar da cor, parece que o desempenho é melhor. Mas é a roupa que exerce influência? Não. Quando a gente vai fazer assim algum curso de expositor, existem apostilas, a maioria delas sugere o seguinte, que quando se vai fazer uma exposição, nunca se vá de roupa nova. Eu olhei aquilo e falei, mas até aqui, porque não era um trabalho espírita. Por que é sugerido isso? Porque se o indivíduo já está preocupado, e às vezes quem está fazendo um curso que está preocupado em falar em público, tem problema, então está tentando perder esse medo, né? Aí ele pega, naquele dia, bota um sapato novo que ele não conhece como é que fica no pé. Uma roupa nova que está muito bonita, mas que de repente pode ter um negócio que está meio apertando. Vai desviar o pensamento dele, porque ele não vai estar à vontade. Então isso, veja, não é influência da roupa, não, é uma coisa perfeitamente natural. Para que naquela hora você se ocupe apenas em quê? No texto ou no seu trabalho, o assunto deve ser conhecido. Algum imprevisto que até possa acontecer, de repente a câmera para, a gente tem que repetir o texto de novo, mas que a roupa, o sapato, o objeto, o perfume, a pulseira exagerada não seja alguma coisa para nos criar um problema maior. E isso nos desviar, atrapalhar a nossa concentração e o nosso desempenho. Afora isso, os objetos e as roupas não exercem influência nenhuma, a não ser aquela que nós concedemos. A pergunta 551, que fecha esse assunto, esse tema, Kardec faz a seguinte pergunta: se uma má pessoa, com o auxílio de um mau espírito, não poderia fazer mal a um terceiro? A resposta é interessantíssima. Todo mundo deu uma olhadinha? Não, Deus não o permitiria. Ué, mas como é que o mal existe e de vez em quando fica claro que alguém deu uma puxadinha no tapete, que até um espírito está exercendo uma influência inferior? Se Deus não permite, como é que eles fazem? Bom, Deus não permite o mal porque não faz parte das suas leis. E no dia em que todos nós vivemos as leis divinas, o mal não existirá mais. Mas enquanto não vivemos, nós permitimos, nós somos acessíveis ao mal exatamente porque não somos bons. As nossas imperfeições, as nossas invigilâncias são portas abertas para que possamos sofrer uma influência inferior, muitas vezes que não era sequer endereçada a nós. Aquela história de tentação, que as tentações estão do lado de fora. As tentações não estão do lado de fora. No mundo existe de tudo, tudo existe na natureza, como o próprio progresso
fez com uma porção de produtos. Existe tudo à nossa volta, mas nós temos que ter o discernimento de nos servirmos daquilo que é condizente com a nossa natureza e agirmos sempre de acordo com o quê? Com a moral. O que é moral? É discernir entre o bem e o mal. Portanto, quando você se propõe, não, a partir de hoje não vou tomar mais sorvete, sei lá, qualquer coisa assim. Você começa a enxergar tudo quanto é outdoor que está anunciando sorvete, a pessoa te oferece sorvete, e aquilo começa a criar um clima, mas está lá do lado de fora? Não, nós é que gostamos de sorvete, não são os outros culpados. Da mesma maneira são as tentações. É por isso que Jesus estabeleceu a vigilância como um preparo para a oração, e a oração, quer dizer, vigilância e oração para que não se caia em tentação, ou seja, manter um pensamento harmonioso, um pensamento mais voltado para as coisas verdadeiramente sérias da vida. Nós perdemos tanto tempo com aquilo que não tem continuidade como espírito, em sacrifício em detrimento das coisas que realmente são importantes. Maus pensamentos, bons pensamentos podem modificar o teor das nossas provas ou o teor do nosso planejamento? Não. Bênçãos e maldições representariam maus ou bons pensamentos endereçados às pessoas. Deus não necessita que a sua justiça seja secundada ou seja mantida com a interferência de terceiros. Jamais uma bênção ou uma maldição poderá mudar o curso de uma vida ou interferir no processamento das leis. E de ordem geral, nós abençoamos os bons e amaldiçoa-se os maus. Mas aquele que é mau, ele já é por sua natureza. Não é o nosso mau pensamento que ele já é alguém mau. E aquele que é bom, é importante que a gente pense nele, porque isso vai estabelecer um clima de harmonia, nós vamos nos sentir melhores. Mas não que amaldiçoando alguém ou que abençoando, o ritmo da vida daquela pessoa vai se modificar. Emitir o pensamento e receber em contrapartida pensamento de outros faz parte da nossa realidade de espíritos. A bem da verdade, nós estamos assim mergulhados em um universo de emissões mentais. Se hoje nós imaginamos, né, as ondas de comunicação, que nós vivemos então mergulhados nas ondas das comunicações. Nós somos 6 bilhões de espíritos pensantes encarnados. E num total de 25 bilhões formando a atmosfera da Terra. Mas veja, as nossas emissões mentais não se limitam ao campo da Terra. Quantos espíritos existem no universo? A bem da verdade, nós vivemos mergulhados em um universo infinito de emissões mentais. Mas ainda assim temos o nosso direito preservado, é o nosso livre-arbítrio. Podemos aceitar, podemos rejeitar. Pelo corpo somos ligados ao universo material, pelo espírito somos ligados ao universo espiritual e atrairemos na medida exata das nossas intenções e da nossa condição moral. Nós vamos atrair sempre bons ou maus espíritos que vão secundar as nossas intenções, vão secundar as nossas disposições, e é isso que muitas vezes se chama de pacto, que é quando alguém estabelece um tipo de ligação com algum espírito, apenas que esse termo pacto se aplica às ligações inferiores. Então, de repente, alguém pode estabelecer uma ligação, uma sociedade com o espírito inferior visando algumas facilidades ou visando atingir alguém. É sempre bom pensar quando nós vamos fazer sociedade com alguém. Isso não precisa ser oficializado, chamar o espírito, assinar, como às vezes a literatura explora, né? Que o indivíduo não faz aquele círculo e vem o espírito, tudo bem, leva no cartório, registra o documento que os dois acertaram que vão trabalhar juntos. É muito mais simples e eu diria que é muito mais sério, que muitas vezes não é oficializado dessa maneira mística que as pessoas imaginam que seja. A partir do momento que nós desejamos o mal para alguém, poderemos atrair espíritos que estarão interessados em secundar as nossas intenções. Ou porque não gostam daquela pessoa, ou porque não gostam de nós também. Ou porque querem apenas se distrair.
Então é muito importante considerar um detalhezinho. Trabalhar sem esperar retribuição, sem visar nada de gratificação pessoal, trabalhar como missão para auxiliar fraternalmente sem nenhuma intenção, isso é coisa de bom espírito. E os bons não vão atender às solicitações inferiores. E quando alguém atende uma possível solicitação, no momento de invigilância, nós até solicitamos essa ajuda invigilantemente. É bom lembrar de um detalhezinho. Espírito imperfeito, mais ou menos igual nós somos, ainda que fazendo alguma coisa pelos outros, nós temos segundas intenções. Por que é que a gente reclama de ingratidão quando fazemos o bem para alguém e a pessoa não reconhece? Então, quando nós estávamos fazendo aquele favor, aquela gentileza, aquele bem, nós já estávamos considerando que no futuro ele poderia retribuir, ele poderia fazer alguma coisa. Veja que espírito, e nós nos julgamos bons. Portanto, veja, faz parte da imperfeição o interesse pessoal. Até muitas vezes quando se faz caridade, quando se faz alguma coisa, fala, olha papai do céu, tá vendo? A senhora anotou lá hoje, olha, hoje eu já fiz minha boa ação. Se alguém, portanto, vem nos auxiliar a fazer o mal, é importante considerar que inferiores, ainda que se digam estar ao nosso serviço, estarão a serviço deles mesmos. E vai chegar a hora que isso vai ser considerado. Então é muito importante que quando se vá pedir alguma coisa para alguém, vamos pedir a Deus. Porque se formos merecedores através dos bons espíritos, o nosso pedido naturalmente vai ser considerado. Nem sempre o que nos vai ser oferecido, nem sempre aquilo que vão oferecer para nós, é exatamente o que nós havíamos pedido. Exatamente se formos fazer ligações, que possamos fazer com bons espíritos, para que essas ligações não sejam considerados pactos, não em sentido ao pé da letra que se dê, mas para que essas ligações se transformem em chuvas de bênçãos e em compromisso de trabalho. Porque à medida que vamos nos tornando conhecidos e vamos nos familiarizando com os bons espíritos, que naturalmente são pacientes, tolerantes, eles também, ao contrário de pedir, eles vão sempre oferecer mais. E não tem espírito que quando encontra alguém que se dispõe a fazer alguma coisa, que não arrume mais uma porção de trabalhinho extra para ele. Nunca visando o interesse pessoal dele, mas visando o crescimento do seu protegido. Existe, portanto, isso é bom, nós gostaríamos de voltar outra vez e reforçar, realçar, escrever com letras luminosas, grifar embaixo. Porque em muitas situações as pessoas vêm ao centro espírita, o problema às vezes começa no clínico, termina no psiquiatra, depois alguém manda para o centro espírita, porque lhe disseram que ele tem um tremendo de um obsessor, tamanho do King Kong. E a pessoa chega, na imaginação dele, a pessoa chega amargurada, insegura, preocupada com o mal que eventualmente alguém esteja querendo lhe fazer. Mas é importante lembrar que os obsessores somos nós que arrumamos. Todos. As nossas imperfeições é que dão motivo a que pessoalmente arrumemos algumas ou uma porção de pessoas que não concordem conosco, ou muitas vezes até a nossa mudança de vida. Então os obsessores, aqueles que querem nos fazer o mal, são arrumação nossa. Por parte de Deus existe um trabalho oficializado de proteção, de cuidados, para todos os seres da criação, os seres minerais, vegetais, animais, para todos os espíritos, enquanto nós tivermos necessidade desse auxílio. Quando é que nós não vamos precisar mais do serviço de proteção dos anjos da guarda? Possivelmente quando já pudermos ser ou seja, quando já tivermos condições de caminhar com os nossos pés. É exatamente por isso que nós teremos sempre respeitado o nosso livre-arbítrio. Por que o nosso livre-arbítrio é respeitado? Porque foi uma conquista duramente batalhada pelo princípio inteligente. Nós levamos 1.150.000.000 de anos aprendendo a pensar. Quando começamos a pensar por nossa conta, raciocinar,
passamos a ter direito de conduzir a nossa vida. E à medida que vamos vivendo e sendo informados da existência dessas leis, mais amplo vai se tornando o nosso livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio não nos concede o direito de fazer o mal. Não existe concessão para o mal em lugar nenhum do universo. Quando tomamos a iniciativa para desrespeitar as leis e prejudicar alguém, estamos cometendo uma infração. E aí estamos sujeitos às expiações, aos relacionamentos difíceis, sem que nisso possamos culpar os outros. É exatamente por isso que o trabalho de proteção, o trabalho de amparo, o trabalho de auxílio é oficializado. Existe em todo o universo e os espíritos o recebem enquanto naturalmente tenham necessidade dele. Na próxima semana nós estaremos na continuidade das ocupações e missões dos espíritos, né? Então na próxima semana esse passeio pelo mundo espiritual, para que a gente de uma vez por todas não imagine que morrer é descansar. Desencarnar é continuar exatamente realizando aquilo que estávamos realizando, evidentemente que com discernimento maior. E o que nós vamos fazer, as ocupações, os trabalhos no mundo espiritual, é nesse capítulo novo que vem nos trazendo na aula número 21. Ela fala a respeito do agradecimento que se deve fazer às pessoas que nos auxiliam. É a prece de Maria Dolores para aqueles que ela considera seus anjos, as pessoas que auxiliam, e que pode ser também a nossa prece de agradecimento a tantas pessoas que no decorrer da existência, sejam encarnados ou desencarnados, acabam se tornando importantes e nos auxiliando a viver a vida com maior alegria, com maior tranquilidade. Deus te engrandeça, alma querida e boa, quando dizes presente à festa amiga que nos abençoa, endereçando auxílio a tanta gente. Deus compense a fatia de amizade com que espontaneamente colaboras, sustentando a lavoura da bondade no terreno das horas. Deus te enalteça o verbo iluminado, que te exprime a cultura e o sonho superior, com que segues no mundo lado a lado, de quem se entrega ao bem renovador. Deus te abrilhante os quadros de alegria, o bailado criador e o bálsamo da voz, a fim de que se faça menos fria a fria provação dos que vivem a sós. Deus te sustente o dom de acender a esperança, arredando da mente a projeção do mal, doando luz à treva e apoio em segurança na eterna religião do amor universal. Deus inspire a canção com que atravessas os problemas e as crises, trocando as luzes da arte em que te expressas, por socorro aos cansados e infelizes. Ao saudar-te feliz em prece enternecida, que a nossa gratidão perante os céus ressoe, por tudo que nos dás na elevação da vida. Deus te exalte, alma irmã, Deus te guarde e abençoe. E que neste instante